Acho que eu vou começar então, pessoal. Boa noite. Eh, Hoje primeiro desculpa por a gente não ter feito a cuia na semana passada, como a gente tradicionalmente faz, né, na última quinta-feira do mês, mas eu estava de férias, e aí eu voltei de férias com um gap criativo e não conseguia me decidir o que fazer de cuia. Hã, e daí eu vi nos últimos meses, assim, alguns intensivistas adultos, recorrentemente postando coisas de azul de metileno, no contexto do choque séptico refratário. E eu pensei assim, gente, primeiro, nunca usei, e segundo, será que tem evidência disso na pediatria, né? E aí eu resolvi estudar e aproveitei que eu ia estudar isso e resolvi compartilhar com vocês o que que eu estudei e trazer um pouquinho para discussão. Vai ser bem curtinho. É, eu tô com duas telas, então pode ser que na gravação, avisar para o pessoal que vai assistir gravado depois, não apareça o meu vídeo, porque eu tô no vídeo pelo iPad e na tela no computador, porque a minha câmera do computador estragou. Mas acho que vai dar para acompanhar mesmo assim. Qualquer coisa me interrompam. Então, a ideia é mostrar o que que a gente tem de evidência sobre o azul de metileno no choque séptico refratário. Então, né, como todo mundo que está aqui já sabe, o choque séptico refratário à catecolamina, ele acontece em cerca de 1/3 dos pacientes pediátricos com choque, e é a população, né, a porcentagem dessa população de choque séptico que tem o maior risco de óbito. E na pediatria, de acordo com o Surviving Sepsis Campaign, esse último, a gente tem muito pouca evidência de qualidade das terapias adjuvantes disponíveis, né? Então, quando a gente chega no ponto de esse paciente em choque séptico não responder a doses de catecolaminas tão altas quanto 0,3, 0,4, a gente acaba lançando mão, então, de terapias que já são mais estabelecidas nos adultos, mas que a gente ainda tem pouca evidência de qualidade na pediatria. E o Surviving Sepsis Campaign cita, então, a vasopressina, mas de qualquer forma não cita, assim, não consegue colocar de uma forma bem definida e específica em qual momento começar, com qual dose de catecolamina que a gente começa. Cita a hidrocortisona, que também, assim, de forma, com uma evidência bem fraca, em quem a gente começa e se teria indicação mesmo de começar. E, por fim, o ECMO, que a gente sabe que é um dos ECMOs mais difíceis, né? Principalmente o ECMO do choque vasoplégico, né? Com fração de ejeção normal. Então, a gente sabe que é um ECMO de altíssima mortalidade, até em serviços muito experientes. Então, é uma terapia de resgate e é uma terapia que acaba sendo uma terapia de última linha e que é uma terapia que não é disponível em todos os lugares, né? E especificamente o azul de metileno, ele tem o seu espaço na população adulta no choque séptico refratário vasoplégico. Então, que é caracterizado, então, como um choque séptico, uma hipotensão com débito cardíaco preservado e uma resistência vascular sistêmica reduzida, né? E que por si só, esse conceito, já é um desafio na pediatria, porque a gente sabe que nem todos os choques sépticos na pediatria são vasoplégicos, e dentre os choques sépticos vasoplégicos, a gente tem dificuldade de identificar qual é o choque séptico, então, de resistência vascular reduzida com débito cardíaco preservado. Isso porque a gente tem muito menos monitorização hemodinâmica invasiva disponível para os nossos pacientes pequenos, né? A gente sabe que clinicamente essa correlação é muito pobre, tem trabalhos, né, na última década, mostrando que o exame físico é um
péssimo parâmetro para a gente definir se o choque é de resistência vascular sistêmica reduzida ou não, de débito cardíaco preservado ou não, a coisa do choque quente e frio, né, que a gente nem usa mais, assim. Então, acaba que isso é uma dificuldade. Nos últimos anos, o POCUS vem permitindo, então, o POCUS que está cada vez mais presente, né, no nosso dia a dia, vem permitindo que a gente tenha uma ferramenta na beira do leito para nos dizer se esse paciente em choque séptico refratário tem o débito cardíaco preservado ou não. Se ele tiver, então, um débito cardíaco preservado, provavelmente a causa do choque seja uma resistência vascular sistêmica reduzida, e aí esse é o nicho de população onde o azul de metileno teria algum espaço, tá? Então vamos falar um pouquinho dele. O que o azul de metileno faz? Ele inibe a óxido nítrico sintase induzível, que é uma enzima que ela é ativada, então, por citocinas e endotoxinas, tanto na sepse quanto na CIRS. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, de pós-operatório de cirurgia cardíaca com SEC, de pacientes grande queimados, e também na anafilaxia, tá? Então, essa enzima, ela vai agir, a ativação dessa enzima no músculo liso endotelial e vascular, ela vai agir, então, fazendo um relaxamento desse músculo liso e uma vasodilatação e um aumento da permeabilidade vascular. Então, quando a gente inibe essa enzima com o azul de metileno, a gente vai fazer com que não haja relaxamento de músculo liso vascular e não haja vasodilatação, então a gente atua especificamente na fazendo uma vasoconstrição potente, tá? É uma medicação de uma meia-vida super curta, 30 minutos a 6 horas, super curta não, né, mais curta, assim, 30 minutos a 6 horas, e tem eliminação pela bile, pelas fezes e pela urina, tá, como metabólito azul de leucometileno. Eu trouxe aqui a dose que está no up-to-date para adultos, tá? Então, eles já citam aqui que é um adjuvante, que não é recomendado de forma rotineira, mas que é possível que reduza dose de vasopressores. Então, nos adultos, a orientação é que a dose seja de 100 miligramas uma vez, administrada em 6 horas por 3 dias, ou faz uma dose por quilo, 2 miligramas por quilo, administrado por 15 minutos, seguido de um incremento progressivo, tá? E de acordo, no UpToDate não tem dose pediátrica, tá? Podendo talvez a gente extrapolar assim e usar essa dose por quilo como pediatria, que é a dose que os trabalhos que eu encontrei pediátrico trazem. Então, eles orientam nos trabalhos que eu vou trazer a seguir um bolus de 0,5 a 2, seguidos de uma infusão contínua daí, que tem que ser aumentada lentamente, de 0,25 a 1,5 miligramas por quilo por hora, a cada 6 a 12 horas. Tá? Então, a ideia é que durante essa infusão a gente consiga rapidamente fazer uma redução de catecolaminas até a suspensão do azul de metileno e manter algum outro vasopressor, tá? Eu vou começar pelos estudos em adultos, que é o que a gente tem mais poder, tá? Eu trouxe primeiro esse ensaio clínico randomizado, publicado no Critical Care Medicine em 2023, porque ele é o trabalho mais bem feitinho, assim. Os outros trabalhos têm muito trabalho retrospectivo, tem muito trabalho com vários tipos de pacientes juntos, então esse é o trabalho que eu encontrei mais bem feito, assim, tá? Então ele é um trabalho mexicano. Eles fizeram, então, um ensaio clínico randomizado duplo cego, controlado por placebo, em um centro único. Conseguiram recrutar 91 pacientes, usaram como critério de sepse o sepsis 3, e foram randomizados, então, 45 pacientes receberam azul de metileno e 46 receberam placebo. Eles faziam 100 miligramas de azul de metileno diluído em 500 ml de soro fisiológico por 6 horas no dia, durante 3 dias. Inclusive, é daqui que essa é a referência usada no UpToDate para a dose, tá? E o placebo usava a mesma quantidade, só que de soro fisiológico.
como é tudo azul, né, tanto o equipo quanto o frasco eram fechados para não ver a cor do que o paciente estava recebendo. O desfecho primário deles, então, foi tempo até descontinuação de vasopressores em até 28 dias, e os secundários, então, foi dias livres de vasopressor, dias livres de ventilação mecânica, lactato, tempo de internação em UTI, hospitalar, mortalidade de 28 dias e eventos adversos, tá? Então, o que eles acharam de desfecho primário, que era o tempo até suspensão dos vasopressores? O grupo que recebeu azul de metileno levou 69 horas para suspender vasopressores, enquanto o grupo placebo 94 horas. Então, uma diferença estatisticamente significativa, aí com bem menos horas no grupo do azul de metileno, e ainda conseguiram alguns desfechos secundários legais, assim, então teve mais um dia livre de vasopressor aos 28 dias no grupo do azul de metileno, teve menos balanço hídrico acumulado no grupo do azul de metileno, então pacientes, né, que precisaram de menos volume, menos tempo de UTI em 1,5 dias e menos tempo de internação hospitalar em 2,7 dias. Não teve diferença significativa em dias de ventilação mecânica e nem mortalidade, tá? Apesar de ter sido menos, não teve poder para ser estatisticamente significativo essa diferença. Mas os próprios desfecho primário, né, é interessante. E o que eles mostraram no secundário também eu achei bem interessante. Em relação a eventos adversos, assim, o que teve de mais comum foi a urina azul esverdeada, e aí aqui é uma crítica, né, porque eles não conseguiram fazer efetivamente esse trabalho duplo cego, né, porque os pacientes que receberam azul de metileno tinham a urina azul esverdeada, então efetivamente eles sabiam quem que estava recebendo azul, quem que não estava. Aumento de metahemoglobina sem relevância clínica e não teve toxicidade cardíaca, nem renal, nem hepática ou pulmonar que foi detectada, tá? E aí, então, eu trouxe duas meta-análises, mas vou apresentar só uma. Essa meta-análise, ela teve mais estudos, ela incluiu 6 ensaios clínicos randomizados, então 302 pacientes, mas dentre os 6, é engraçado porque o título fala no choque séptico, mas efetivamente, assim, se for olhar os trabalhos, tem trabalho em bloco cirúrgico, tá? E incluiu 3 ensaios clínicos randomizados chineses que não tiveram uma metodologia muito explícita, por exemplo, quais os critérios que eles usaram para avaliar sepse, foi placebo e como é que foi, então, assim, metodologicamente, trabalhos muito fracos, tá? Então, eu trouxe efetivamente esse outro trabalho, essa outra meta-análise e revisão sistemática que foi publicada no Frontier no passado, que incluiu 3 ensaios clínicos randomizados, aquele ali que eu apresentei para vocês do Critical Care Medicine, ali mexicano, tá entre um desses 3. Então, que conseguiram então juntar os dados de 141 pacientes em choque séptico e conseguiram então mostrar que os grupos com azul de metileno tiveram sim um menor tempo de ventilação mecânica, um tempo menor para descontinuação de vasopressor e tempo de internação em UTI ligeiramente menor também, tá? Sobre estudos na pediatria, até quando eu procurei no PubMed, esse foi o estudo mais antigo que eu encontrei, tá, em pediatria, mas depois olhando a revisão sistemática, indo atrás uma meta-análise que vou mostrar para frente, indo atrás dos trabalhos que eles incluíram, eu vi que ele já tinha coisas mais antigas publicadas, série de casos, trabalhos observacionais, mas que eu não havia encontrado. Esse foi o que eu encontrei numa busca ativa no PubMed de mais antigo, assim, que é um relato de caso com uma revisão sobre o tema, uma revisão farmacológica e tudo mais, publicado no Pediatrics em 2015, que intitularam, então, um novo uso do azul de metileno na UTI pediátrica. Tá. Eles ilustram, assim, o caso de uma criança que, pelo que
dá a entender, era uma moradora da UTI deles, assim, que tinha múltiplas comorbidades, traqueostomizada, que fez um choque séptico, tá? Fez um choque séptico refratário e já estava com doses altíssimas de catecolaminas. Eu acho, eu vou olhar aqui depois, mas tinha também, ó, tinha vasopressina, dopa e noradrenalina. E daí, essa paciente, eles iniciaram azul de metileno, aqui são os gráficos de pressão arterial sistólica e diastólica, e a partir do momento que eles iniciaram o azul de metileno, a pressão estabilizou num nível mais alto, e eles conseguiram, em poucas horas, suspender aqui, em quase 15 horas, suspender a dopamina, e conseguiram reduzir drasticamente também a norepinefrina em menos de 10 horas, tá? Mantiveram a vasopressina, usaram essas horas, então, que deu quase 30 horas de azul de metileno, e na suspensão do azul de metileno, mantiveram uma dose baixa de vasopressina e conseguiram suspender depois. E daí eles trazem uma revisão bem interessante sobre o uso do azul de metileno. E então, o PCCM publicou em 2020, é a coisa mais recente que eu achei, assim, uma revisão sistemática junto com um questionário que eles enviaram para as UTIs pediátricas dos Estados Unidos acerca do uso do azul de metileno, tá? Então, estudos fraquíssimos, infelizmente, como quase tudo, né, que a gente vê assim no início na pediatria, acabaram conseguindo colocar 17 estudos de caso, séries de caso, não, mentira, 17 estudos de caso único, 4 séries de casos, duas coortes e um único ensaio clínico randomizado, que eu coloquei aqui esse asterisco, porque esse único ensaio clínico randomizado, ele foi em pacientes com choque refratário pós cirurgia cardíaca, tá? Então, não era séptico. Vocês veem que o título do trabalho não fala que é choque séptico, fala que é para o uso do azul de metileno no choque refratário, independente da causa. Então, eles incluíram vários choques de várias causas e não só séptico, tá? Então, preciso dizer que a qualidade de evidência é muito baixa, né, vocês viram o único ensaio clínico randomizado que tem era de pós-operatório de cirurgia cardíaca, não era para choque séptico, e todos os outros era só série de casos ou casos isolados. Estudos todos com baixo número de indivíduos, com diagnósticos muito heterogêneos, cada um usou um tipo de diagnóstico para sepse, e relatos inconsistentes de dados hemodinâmicos, porque, pelo que eu disse lá no começo, né, para começar, que a gente tem muito pouca medida invasiva de hemodinâmica nos nossos pacientes pediátricos, então acabam que eram estudos muito pobres dessas informações. Mas, enfim, com o que a gente tinha de qualidade muito baixa, o que a gente teve de resultado foi uma melhora na PAM e na capacidade de desmame do suporte vasoativo e inotrópico desse grupo de pacientes, tá? Então, um VIS pré de 13 versus um VIS pós de 3,15, então, com uma redução estatisticamente significativa, e o ensaio clínico randomizado pós-SEC, que era aquele dos pacientes chocados pós-SEC, teve um achado que é diferente do que a gente espera do ponto de vista de choque séptico, que ele reduziu o índice cardíaco e a frequência cardíaca desse paciente, tá? Provavelmente porque eram pacientes que não tinham como mecanismo do choque a vasoplegia, né, somente, e sim um componente misto, provavelmente eram pacientes que tinham algum grau de fração de ejeção reduzida também, e acabou então que a colocação do azul de metileno acabou reduzindo o índice cardíaco e não melhorando. E aí, no questionário que eles mandaram, eles obtiveram 401 respostas de intensivistas pediátricos, e dessas 401 respostas, 40% disseram que já tinham usado o azul de metileno para choque refratário em pediatria, apesar de não
existir evidência de qualidade para isso. Então, foi o ponto principal que eles tiraram das respostas do questionário, assim, que, poxa, a gente espera que algo que tenha tão pouca evidência na pediatria não fosse usado por quase metade, né? Mas não eram coisas que não eram respostas que diziam que usavam de forma rotineira, mas que em casos específicos já tinham usado, e quem nunca tinha usado, a justificativa principal era que não tinha evidência suficiente, ou então tinham dúvida de dose, tinham receio dos eventos adversos e tudo mais. É isso, bem curtinho, mas acho que é interessante. Eu queria saber de vocês, se vocês já usaram, já viram, usariam, tem medo de usar? Pode falar, Gui. Oi, boa noite. Deixa eu ver, tá funcionando? Abre um pouco torta a câmera. Eu acabei revisando há um tempo, tem um trabalho do Egito em terapia neonatal que eles fazem uma comparação entre vasopressina e azodemetileno, e acabou na conclusão que eles mantiveram no choque séptico refratário, esse específico para sepse, e compararam com 24 horas. Não conseguiu mostrar o uso superior à vasopressina, telepressina, mas sim que as crianças não tinham tantos efeitos colaterais, os pré-termos. Particularmente, eu Era na usei NEL, né, Gui? Eu vi esse trabalho. isso, em pré-termo em específico. Eu Eu vi esse acabei trabalho. usando 2 vezes. Uma vez fui feliz, mas a criança evoluiu para diálise. Eu acho que salvou realmente a criança foi a diálise, não o vasopressor, mas a diálise que melhorou a acidose dela. E outra vez não fui tão feliz assim no choque séptico no recém-nascido, que usou, deu um voo de galinha durante 1 a 2 horas, mas depois foi-se abaixo a criança. Ali na unidade de efeito colateral, eu vi que a cirurgia pediátrica precisava testar o acesso de uma criança, infundiu azul de metileno, ficou urinando azul durante uns 2 dias e ficou hipertensa durante um dia e pouco também, mas sem alteração hemodinâmica. Legal, obrigada pelo relato da experiência. Gabi? Oi, obrigado. Então, tudo bem, gente? Bem legal esse assunto, Raquel, é bem diferente, né? Uma coisa, eu acho que é isso que é legal de a gente discutir aqui no grupo, coisas mais inusitadas. Eu também nunca vi, não sei se alguém já viu a gente usar realmente para choque séptico. Eu me lembro da residência de a gente usar para o paciente hepatopata que estava com síndrome hepatopulmonar, com justamente essa ideia de diminuir a vasodilatação pulmonar e tentar diminuir esse shunt dele, porque ele estava com hipoxemia. A gente usou uma vez, melhorou um pouco, mas aí eu lembro que o paciente seguiu ruim, a gente repetiu e não fez mais diferença, assim, e era tudo baseado em relato de caso mesmo também. E teve uma outra vez que a gente colocou daí no Conceição, mas era mais para investigar fístula, né? E aí a gente colocou num dreno, para ver se saía no outro dreno, e ficou tudo azul, e a urina do paciente ficou amarela, e no outro dreno estava saindo sangue, e ficou um arco-íris, assim, no paciente. Então, realmente, não tem como fazer um estudo cegado mesmo, porque ele realmente mancha todo o paciente, assim, só para estado. Mas eu acho que é uma coisa que daqui a pouco, é uma medicação que é barata pra caramba, né? Então, daqui a pouco dava para explorar mais mesmo. Exato, tem isso, assim, que chama atenção, né, porque assim como as outras coisas, ele é muito barato, então, mas e um pouquíssimo efeito adverso, né, mas acho que não tem tanto, claro, como tem que usar pouco tempo, acho que ele acaba não tendo tanta força para poder sustentar o paciente fora do choque, né. Acho que é uma de às vezes tentar ver experiência ou até aproveitar para fazer mais estudo mesmo, né? Sim. Fazendo o comparativo que sempre a gente digo que a gente saca, né? O alto fluxo que a gente põe só para ver se dá resultado é R$1.000 a cânula. Quem sabe a gente faz um azul de metileno para ver se dá resultado, então. Era isso. Boa. Tribom, Rá, queria só dizer parabéns. Eu tava tricuriosa para saber um pouco mais disso, porque eu acompanho um monte de redes sociais de intensivistas de adultos e tá por tudo, assim, né? Tá muito hypado o assunto. Isso, tá um hype do azul de metileno.
Tá super em alta, assim. E claro, eu acho que a gente tem a outra dificuldade maior de que a gente tem muito pouco paciente que tem choque vasodilatado puro, assim, né? Então também acho que pra gente é mais difícil de usar. Eu nunca usei, nunca vi usar, não tenho nenhuma experiência, assim. Mas achei tri boa a revisão, até fiz print de várias coisas aí, porque uma dessas, na hora do aperto, quando tu pensar em usar, é bom ter um acesso fácil, assim, né? Muito boa a revisão e eu achei super interessante e tenho curiosidade, assim. Às vezes a gente tem aqueles pacientes oncológicos que são quase mais adultos, assim, também, né? Que são a superpopulação. Acho que a gente tem de paciente que mais faz esse tipo de choque, né? E tá aí, às vezes, é uma coisa de, assim, como vocês falaram, eu tenho a impressão que é meio que é isso que os adultos estão fazendo, assim, né? Eles estão meio que tentando e vendo qual é que é, assim. Então, acho que é uma coisa legal de lembrar, bem bom de saber. Obrigadão, que bom. Sabe que eu pensei muito nessa população também quando eu estava fazendo, assim, porque quando a gente pensa em criança com choque séptico, os pequenininhos são muito vasoconstrito, né, na maioria das vezes, assim, então, mas eu pensei nessa população mesmo, o pessoal, a galera da onco, mais adolescente, assim, e às vezes pode ser algo que tem espaço, né, e se vai ser uma terapia de resgate, a gente sabe que, apesar de o ECMO estar disponível no nosso serviço, é uma coisa que demora, principalmente em pacientes que não são pós-operatório de cirurgia cardíaca, que vai ser uma canulação periférica, às vezes o negócio vai demorar, se é uma coisa na madrugada, assim, não vai ser para ali, né? Então, às vezes é uma tentativa de resgate que pode tirar o cara ou até dar um tempo para a gente poder conseguir estabelecer uma terapia um pouco mais definitiva, como o ECMO, por exemplo, né? O próprio custo, né? Fiquei curiosa, não sei se eu perdi, não ouvi, mas o efeito adverso, assim, tem alguma outra coisa principal que tem que se preocupar? Assim, tipo, tá, não vou usar porque... Não, praticamente nada, assim. Tem isso, eu tenho que pensar que tem vasoconstrição pulmonar junto, então, apesar de eu não ter lido isso em nenhum lugar, acredito que não seja uma boa estratégia para pacientes com hipertensão pulmonar. E como o metabolismo passa por excreção de fezes e urina, eu acredito que a gente tem que tomar mais cuidado em pacientes com renais crônicos ou hepatopatas crônicos, mas agora o Gabi até falou que usaram num hepatopata, então também acho que, como é uma meia-vida super curta e efetivamente o efeito dele é muito específico endotelial do vaso, né? Não é algo assim que gere muito efeito adverso em outros sistemas, sabe? Coisa muito específica mesmo, assim. Boa. Tipo um óxido nítrico ao contrário, assim, uma coisa muito específica. Óxido nítrico ao contrário, gostei. Boa. Que bom, brigadão. Bom, eu acho que se ninguém mais quiser contribuir, eu vou liberar a galera para aproveitar a chuva. Obrigada por todo mundo que assistiu. Espero que tenham curtido e aprendido alguma coisa. Eu aprendi bastante lendo. Nos falamos. Próximo é Aveiro. Beijo. Tchau, tchau.